Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Meeting Office aqui direto da WorkLab da Cavalete. Eu sou o Gomar Carvalho, à minha direita está ele, Mr. Elegância, Luiz Onaga. Obrigado, Tudo obrigado bem? pela elegância. Não, eu que agradeço por essa beleza estar aqui ao meu lado. Muito obrigado. E com a Renata e com o Luiz Meca da SAM. E eu queria que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo, caso alguém não conheça vocês, porque Meca todo mundo conhece, né? Pelo menos já ouviu falar de Meca alguma vez, né? Tá bom, meu nome é Luiz Meca, sou engenheiro civil formado no Mackenzie há quase 20 anos. E na minha trajetória profissional eu já passei por basicamente quase todas as áreas. Já fiz predial, já fiz hospitalar, já fiz restaurante. E no meio da minha carreira eles me direcionaram para a área comercial. E daí que virei diretor comercial e depois foi a base para a Fundação Engenharia. Olá pessoal, prazer, meu nome é Renata. Eu sou também maquinzista, sou formada em arquitetura, mais de 25 anos. Trabalho no segmento de obras corporativas, né, também há mais de 20 anos. Passei por várias empresas desse segmento e recebi um convite muito bacana do Meca 3 anos atrás para me unir aqui à empresa e participar desse crescimento aí que ele vai contar um pouco para vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. E quem é a SAM? A SAM Engenharia, ela nasceu no Rio de Janeiro. Basicamente a gente fazia só obras corporativas. Hoje nós estamos ampliando. Nasceu no Rio de Janeiro em 2018, em 2019 a gente abriu em São Paulo, em 21, 22 a gente abriu em Recife, e hoje a gente faz obra pelo Brasil inteiro e a gente está abrindo mais uma unidade em BH agora. Hoje, né, esse ano é um ano bem especial para a gente porque nós estamos... É a terceira vez que a gente muda de escritório em São Paulo. A gente está mudando no Rio de Janeiro também, que está ampliando, e está mudando em Recife também, que nós estamos ampliando. Então é um ano muito bom, assim, um ano... de transformação nosso, tanto de maturidade como empresa, como de tamanho de empresa. Então é isso, um resuminho desse ano pra gente. E que mais mudanças têm acontecido dentro da empresa? Dentro da empresa, esse ano nós éramos em 2 sócios fundadores e esse ano eu comprei a parte do meu sócio e estou tocando sozinho na empresa. E nós estamos emplacando alguns sócios que fazem parte da sociedade para dentro, então mudou um pouquinho o perfil. Então essas são as mudanças desse ano, assim, que foram mais impactantes. Tá. E vocês só fazem a parte de construção, projetos nada, né? Não, projeto nada, a gente geralmente gerencia a parte de projetos técnicos. Esqueci de falar também, esse ano a gente está abrindo uma área industrial. Isso é importante. Isso é importante, que eu tinha esquecido. Então a gente hoje faz projetos corporativos na 95% da empresa e a gente está abrindo um braço industrial, que é industrial de retrofit. Você comentou que foi para a área comercial, parece que assim, alguém te encaminhou para a área comercial. Encaminhar. Né? Isso eu entendo como algo positivo ou negativo? Não, é algo positivo. Na verdade, na empresa que eu estava antes, surgiu uma vaga de diretor comercial no Rio de Janeiro. E na época meu diretor, eu saí de engenheiro eu não fui coordenador nunca na vida, eu saí de engenheiro para diretor, acho que eu nunca vi isso acontecer. Essa pessoa, no caso, falou Meca, a gente só te manda nas obras que são super complicadas para fazer. Você sempre resolve, os clientes te adoram. Eu acho que você tem skill, né? Eu acho que você tem todos os pré-requisitos para tocar a área comercial. Aí eu fui tocar a área comercial.
No começo eu achei nossa senhora, eu queria fugir, porque... Você pode usar para pedir aumento, hein? verdade, tá não. vendo? Não, mas agora Porque ele já não ele ama. É que obra, imagina, é tudo controle, tudo planilha, tudo tem prazo para começar e para terminar. E na área comercial não é assim. Você tem processo que você faz em 2 meses, tem processo que demora 1 ano para fazer. E o cara fala que vai fechar e não fecha. Então, para mim, isso foi um pouco complicado no começo. Só que, imagina, quando eu entrei na empresa, a empresa estava com 7 funcionários, 8. E 2 anos depois a gente estava com 45. Então, ela também teve um crescimento muito rápido e muito grande, assim, um crescimento estruturado. Não é que a gente pegou 15 obras e, né, explodiu as 15 obras e ela voltou para o 7. Não, ela foi crescendo sólido, é o que mais ou menos acontece com a ação hoje, né, que acontece com a ação. Ela teve um crescimento sólido e ficou. E depois, com isso, eu tive a oportunidade que daí comecei a maturar a ideia de abrir a ação. E daí foi assim que foi. O seu cliente primeiro é o escritório de arquitetura, é o projeto, ou é o cliente final, em alguns casos também, né? A gente faz muitas parcerias com arquiteturas, com os arquitetos, também com gerenciadoras que convidam a gente para os processos, e quando um cliente chama a gente primeiro, a gente geralmente convida uma arquitetura ou uma gerenciadora, depende do tamanho do projeto. Vocês indicam? A gente indica. Vai depender muito do cliente. Do perfil do cliente. O cliente é um advogado um pouquinho mais sério. A gente tem um perfil de arquiteto para fazer isso. O cliente é mais despojado, tecnologia, a gente tem uns parceiros que fazem isso. Então a gente direciona baseado nessas informações que a gente tem dos clientes. E hoje quantos funcionários vocês têm em todo o Brasil? A gente deve ter batido 200 hoje. Tudo isso? É bastante. Que beleza. É por isso que a gente está mudando. Não cabe mais, graças a Deus. Só diminuiu o número de sócios. Só diminuiu os sócios. Éramos 4, virou 3, agora 1, 2, 1 e o número de funcionários está aumentando. Parabéns. Obrigado. Renata, e como é que é ser uma arquiteta trabalhando no meio de um monte de engenheiro? Olha, a pergunta é super interessante, boa pergunta. Mas nós temos um monte de arquitetas na SAM. Tem, não, isso é verdade. Eu acho que a SAM, um dos diferenciais é esse equilíbrio, né, justamente entre essas duas áreas. Na época de faculdade sempre tem uma brincadeirinha, né, entre engenharia e arquitetura. Mas, até pegando um pouco o gancho do que você falou, realmente as nossas parcerias, né, a SAM, ela tem esse nome, essa marca tão consolidada até em função justamente desse respeito que a gente tem aí aos arquitetos e ao projeto, principalmente, né? Porque realmente a engenharia, ela acaba, ela solidifica o sonho do arquiteto, então ela coloca realmente, né, de pé e constrói ideias que eles têm, várias e fantásticas. E é importante a gente respeitar isso, ter esse equilíbrio durante a nossa relação, durante a construção do projeto, então é legal a gente ter esse olhar, né, quer dizer, dentro lá, para a gente contribuir com o outro, né, porque realmente você pode ter às vezes algumas ideias que vão fugir, né, no caso do corporativo tem até um pouco do desafio às vezes da empresa em termos de prazo, de budget, e é importante essa união entre os dois expertises. Eu acho que isso é o que também torna essa parceria ainda melhor e maior aí para o cliente no sentido de assertividade, né? E de entrega de resultado. Então a gente busca realmente sempre trabalhar em conjunto os times com os nossos parceiros muito próximos, né? E respeitando justamente o expertise de cada um para somar e ter o melhor resultado para o cliente. Né? Porque não corre o risco, não corre o risco de repente, numa construtora sem essa visão da arquitetura, de não entender muito o projeto ou começar a achar que aquilo não vale a pena, que é caro, e isso acaba interferindo até depois para o final, né? Na produção, né? Para a produção, para o custo e para a expectativa do próprio cliente final. A grande verdade é que a gente não atropela os projetos, a gente não descaracteriza projeto para fechar. Todas as nossas parcerias, tanto quanto com cliente, arquitetura e gerenciadora, são parcerias longas. Eu acho que a gente não teve nenhum caso de uma obra com alguém e nunca mais fazer assim. Então, todas as arquiteturas que a gente trabalha desde o começo da SAM
os números de parceiros vieram aumentando e a gente mantém relacionamento com todos. Acho que justamente por isso, porque a gente não atropela, a gente não descaracteriza o projeto do arquiteto, respeita, porque e as pessoas. E o cliente também, né? Quando ele idealiza um projeto e contrata, quando ele vai querer ver a obra feita, ele quer ver o projeto que foi apresentado para ele, né? Não alguma coisa diferente. Então a gente tem muito cuidado com essa parte, assim, para respeitar sempre o que foi idealizado inicialmente. Vocês podem contar algum case interessante de construção, de engenharia? Não precisa citar o nome da empresa? Um case que foi um desafio interessante para vocês? São 11 dias por ano. Lembrou? Que Não são tantos desafios, cases desafiadores, Eu achei que você estivesse falando da Rebouças. Não. Mas pode ser também depois. Não, desse case que a Rê tá falando, é uma empresa gigantesca que eles tinham prazo para sair e eles tinham, com projeto e obra, eles deviam ter uns 60, 75 dias. E eram 9 mil, 10 mil metros. Era um negócio de louco, assim. E daí, como todo cliente muito grande, a parte contratual era muito pesada, né? Normal. E a gente meio que aceitou o desafio com o pessoal, eu apertei a mão do cara, falei, vamos fazer. Graças a Deus deu tudo certo, a gente fez esses 9 mil metros em 55 dias, foi um negócio de louco, assim. Gente, nem sei, isso aí a gente 9 até... mil metros em 60 dias. Isso aí até gente pelo ladrão da obra, assim. E a gente conseguiu executar. E tem um outro... Isso foi só interiores? Só interiores. Esse foi. E teve um outro cliente, esse é um cliente muito especial nosso, que a gente faz obra desde o começo da SAM com eles, a gente já fez obra em Cachoeirinha, fez 2 obras no Rio, fez obra em São Paulo, a gente faz obra pelo Brasil todo para eles. E a gente executou um prédio inteiro para eles, ali na Rebouças, que é um projeto super especial, assim, super técnico, cheio de tecnologia. E também o prazo foi mais alongado. 60 dias, né? Não, esse foi um pouquinho mais alongado. Acho que foi 90 de obra e a gente ficou uns 60 de projeto, porque a gente pegou todas as premissas dele, toda a premissa de tecnologia e... Guide global, né? E o guide global, e também teve muita interação com a arquitetura, que a arquitetura fez um trabalho fantástico. Então esse processo foi um pouquinho mais longo, mas também saiu perfeito, assim, então foi tudo bem. Eu acho que uma característica também forte da SAM é a questão da recorrência, né, do trabalho com os clientes. Nosso objetivo realmente é se tornar um parceiro estratégico. Então hoje, em torno de 35% aí dos trabalhos que a gente faz ao longo dos anos é sempre de clientes, né, que a gente fala que é de carteira, recorrentes. E a gente quer cada vez mais, né, poder oferecer isso, né, para o mercado e contribuir dessa maneira aí que o Meca está comentando, né, quer dizer, sempre de uma forma transparente, muito agradável, né, essa relação muito séria. Para que a gente possa realmente contribuir para o cliente para aquele momento e com os desafios. Cada um tem o seu, né? A gente tem alguns aí que é prazo, outros são outras características, mas o mais importante é entender qual é aquele momento, né? Quer dizer, e qual é a essência, qual é o objetivo daquele cliente para a gente poder somar. Tá. Vocês ajudam também, às vezes, o cliente a encontrar a área para poder construir ou não? Não que a gente ajuda, mas eu sempre indico parceiros que fazem isso para ele. É que eu acredito que cada um tem que tocar a sua área. Sim. Então a gente faz construção. Eu não vou fazer projeto e também não vou alugar espaço. Fazer transações. Né? Então daí a gente sempre indica alguém, do mesmo jeito de gerenciamento. A gente sempre indica alguém para que cada um faça a sua parte. Em todas essas cidades que vocês atuam, tem alguma cidade que seja mais próspera atualmente? Seja um diferencial, além de São Paulo, que a gente sabe que é efervescente sempre. É que São Paulo, eu acho que os mercados são diferentes. Eu acho que São Paulo tem muita oportunidade, também tem muita empresa para fazer. Então você tem de todos os tipos de obra, né? A, B, C. Aí você vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um mercado um pouquinho diferente, porque no começo do ano até o Carnaval, o mercado do Rio de Janeiro é muito parado.
Então é um pouco limitante o tamanho da empresa que você consegue fazer no Rio, porque justamente por causa disso, você ficar 3 meses não sem produzir, mas né, com uma marcha um pouquinho reduzida, quando você tem uma folha de pagamento muito alta, é pesado. Recife é um mercado bom, porque a gente tem a filial em Recife, mas a gente atende basicamente todo o Nordeste ali. Então é um mercado bom, que tem bem menos concorrentes que São Paulo, e a gente, por fazer as obras na velocidade que a gente faz em São Paulo, para lá é um negócio assim, é diferente. Então é um mercado bom. BH também, porque outra vez, tem menos concorrência, também tem menos obras, é normal. Mas também é um mercado onde a velocidade importa pro pessoal e a gente consegue entregar mais rápido. Se destaca quando vai para essas cidades. Né? Tirando as cidades em que vocês têm uma unidade, tem alguma outra região, por exemplo, interior de São Paulo, que vocês estejam fazendo uma coisa ou que você acha que também é promissor, ou algum outro estado? A gente, hoje, de obra, assim, a gente faz obra em Salvador, a gente está com obra em Blumenau, então tem vários em BH, a gente está com 3 obras em BH agora. Então na verdade, são os estados que têm um poder aquisitivo maior, né, que estão crescendo, assim. Então, eu acho que é isso. O interior de São Paulo, ele muito bom. Sem dúvida nenhuma, muito a gente está com uma obra muito grande no interior de São Paulo. A gente vai começar uma obra agora que tem uma característica um pouco híbrida, é um retrofit, então é um pouco da área industrial, é o início dessa área industrial com o corporativo. Dentro de uma indústria. Dentro de uma indústria, então assim, para esse segmento novo que a gente vai trabalhar, sem dúvida nenhuma, o interior ele é muito importante. E vai, sem dúvida nenhuma, fazer parte aí da estratégia aí da empresa. E agora, no sentido assim de localização, outra questão que eu acho importante e relevante, tem muitas empresas, né, principalmente as multinacionais, que às vezes ela tem o headquarter ou em São Paulo ou até mesmo no Rio, mas ela tem muitas operações pelo Brasil. E aí essa segurança de ter a SAM em diversos estados e com esse padrão de obra, né, de qualidade, de entrega rápida, isso também facilita, né, para que a gente possa atendê-los em outras regiões. Então, isso ajuda também, tanto no nosso sentido de ter os nossos escritórios, quanto o próprio cliente. Então, isso é algo que a gente tem visto também. E o Nordeste, sem dúvida nenhuma, das 3 regiões, é a que está crescendo bastante, realmente. Eles têm muito mercado, a gente tem muito mercado para explorar lá. Nesse projeto que você falou de retrofit de indústria corporativa, dada a minha limitação cognitiva, entende-se que é pessoal trabalhando e vocês trabalhando, né? Ou não? É isso. Sim. Que bom. Perfeito. O Tiquitec funciona. Perfeito, é isso mesmo. Porque eu não tenho sinapse, eu tenho sinopse, às vezes, sabe? Então, e é um baita de um desafio, né? É um desafio. Esse é um projeto legal para falar aqui depois. É um projeto bom para falar aqui depois, porque ele mistura todos os mundos. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você comercial falaria para o arquiteto que vocês têm de pujança, de diferencial para você atendê-los? Dirigido a um profissional de arquitetura que busca uma segurança em ter uma empresa que dê suporte para ele fazer uma obra interessante. Eu acredito que assim, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é esse atendimento, né? O atendimento de respeito, próximo e entendendo justamente o conceito dele, a criação e o objetivo que foi passado pelo cliente para ele e ele quer traduzir. Né? Essa interação inicial é fundamental, né, para a gente poder realmente ter uma conexão. Em segundo lugar, sem dúvida nenhuma, a solidez, todo esse apoio da engenharia e essa técnica, né, quer dizer, essa capacidade técnica de realmente apoiar a arquitetura para que esse sonho se concretize. Né? E a agilidade. Essa agilidade que realmente a SAM traduz, né, para o mercado todo, sempre prezando, sem dúvida nenhuma, qualidade e todas as questões técnicas, isso é um diferencial, porque realmente esse nosso mercado, ele demanda isso e a gente precisa estar atento, sem dúvida nenhuma, sempre a esses processos e melhorando cada vez mais. E como é que é acompanhar
uma obra que esteja longe de uma unidade de vocês? Acompanhar e, sobretudo, contratar a mão de obra para trabalhar lá, né? Porque, quer ou quer não, eles serão a cara de vocês lá, né? É que depende muito da localidade, depende muito da obra. A gente já fez obra em Manaus. Então, Manaus, imagina você fazer um escritório em Manaus. Você não tem imobiliário pra você comprar lá, não tem divisória. Então, o que acaba acontecendo? A gente aluga um apartamento ou uma casa, manda profissional daqui para lá e geralmente a gente fecha um caminhão, alguma coisa, compra os materiais aqui, transporta para lá e monta. Então, a gente sempre tem gente nossa lá e, lógico, que pintura, essas coisas mais, né, que são maior número, a gente contrata de lá. Local. Só que a gente sempre tem mão de obra nossa e a gente tem um sistema de acompanhamento de obra que é muito simples. É sempre por gráfico, assim, e a gente atualiza toda semana. Software, né? Então, o cliente, ele consegue acompanhar o andamento da obra dele de longe e sempre alimentado com um profissional nosso. Então isso dá para facilita tudo. E falando em software, como é que está a tecnologia hoje para vocês? Porque construção, você tem até não sei, de novo, a minha limitação cognitiva. Até um ponto você consegue usar bem a tecnologia, mas tem uma etapa que a tecnologia é humana, né? O algoritmo humano, não tem por onde sair. Como é que como é que vocês estão usando e vendo os avanços da tecnologia para vocês? A nossa mão de obra, né, nosso tipo de obra, ela é muito manual ainda, né? Então é difícil usar uma tecnologia empregada na construção. Sim. É bem difícil. A gente utiliza a tecnologia de controle de construção. Então, câmera 360 para o cliente conseguir transitar na obra dele mesmo longe, nosso aplicativo de acompanhamento de obra. Então, essas são as tecnologias de gerenciamento. De execução, aí são as coisas prontas, né? Os itens acústicos prontos, luminárias prontas. Mas na construção civil ainda a gente tem pouco, a gente entrega pouco... Artesanal, né? É muito artesanal. Muito Ferramenta tecnológica, né? Imagino também que bons profissionais estejam acabando também, né? Que nem todo mercado, né? Até por uma questão, talvez, assim, das novas gerações, talvez não se interessarem muito por essa área. Atividade, né? Eu acho que daqui a uns 20, 30 anos a gente vai ter um grande problema construtivo. Sim. Eu acho que a construção civil, ela impulsiona o mercado ou trava o mercado. Se você vê áreas que levam o mercado, né, do Brasil, agro e construção civil. Se pega uma dessas, agroalimentação, construção civil e emprego. Você pega alguma dessas que não estejam bem, você sofre. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter um grande problema com a construção civil. Fico imaginando, né? De repente tem que inventar logo um robô para fazer essas... ou se não, pegar alguma coisa que seja mais pronta. Sim. Tipo... modulares, né? Pré-fabricado, modular. Que a gente vê que tem um caminho por aí, pelo menos a gente vê muito lá fora. Tem algumas empresas, né? Tem um caminho, isso daí ele consegue... Ele é uma tecnologia mais cara, lógico, né? Mas é uma tecnologia mais rápida e mais limpa. Então, acredito que isso deve ser o futuro na construção civil. Quando a gente fala hoje de ESG, né, quer dizer, é um investimento que o cliente faz, né, na hora de estar construindo, né? É isso. De não ter essa a questão de desperdiçar material, de acabar com... sustentabilidade, né? Justamente isso. E o pessoal assim, os clientes têm essa consciência de sustentabilidade ou vocês ainda têm que falar alguma coisa do tipo, a gente está usando isso por causa disso aqui ou não? Não, a maioria dos clientes, principalmente os que são de fora, as empresas, né, multinacionais, né? Elas têm sim já tem a consciência, a governança para isso. Então, daí a gente, né, tem que descarte, por exemplo, de resíduo. A gente faz controle de descarte de resíduo, então a gente tem alguns cuidados
para essa parte de economia, né? E também de sustentabilidade. Tá. Economia talvez seja mais um retrofit, né? Imagino. Ou não? No retrofit, você disse? Economia de material, né? De conseguir aproveitar alguma coisa ou não? Não, também no corporativo também tem sim essa tem consciência. Tecnologia, imagina, de controle de iluminação, de controle de persiana. Tá. Então, se o dia está mais claro, eles abrem mais a persiana, diminuem a iluminação e daí você economiza eletricidade. Ou se o dia está mais frio, hoje está um dia frio, aí você tem tecnologia já também para diminuir o volume de ar-condicionado, que, né, é um item pesado para qualquer um. Claro. Tanto para você pagar para você construir, tanto depois em conta. Então a gente tem algumas ferramentas também que ajudam nessa parte de economia e sustentabilidade. A gente estava conversando agora com o Capote, que vocês encontraram com ele. Ele colocou uma situação que para mim é meio novidade. Ele está fazendo muita obra na América Latina. México, Argentina, Paraguai, várias obras. Legal. Nesses países. A construção civil acompanha isso no trabalho, no desenvolvimento das obras? É possível? É viável? Eu acho que até é viável, só que você precisa ir e conhecer o mercado primeiro. Tem que ter uma estrutura lá, né, local, montar lá. Eu acho que um dos nossos diferenciais, né, que você estava perguntando, a gente não é aventureiro, nós não somos aventureiros. Então, imagina, para eu desenvolver uma área no México, então provavelmente ia mandar alguém para o México, ia conhecer o mercado no México, para depois eu fazer alguma coisa no México. É um pouquinho diferente. Não só mandar a equipe e seja o que Deus quiser. A gente não faz isso. Mas é viável, eu digo, viável? Você acha que tem mercado? Tem mercado. Uma empresa brasileira fazer uma obra no Paraguai? Tem mercado. Tem mercado. Tanto que tem muita arquitetura, não só o Capote. O Capote também faz, mas tem mais arquiteturas que fazem muitos projetos fora do Brasil. E projetos na Europa, então você tem mercado. É só querer explorar o mercado, né? Tá. Estudar o mercado. Estudar o mercado, ver variação cambial, porque isso também é importante. Os suprimentos, né? Muda de um país para o outro. Eu tenho um cliente nosso que é um cliente gigantesco também. A gente acabou de fazer um escritório de 7 mil metros dele, também prazo. Esse foi desafio, né? 56 dias. Não, foram em 3 fases, só que o projeto ele estava alterando enquanto a gente estava fazendo a obra, então... Que legal isso, hein? Não foi legal. Entregou tudo bem, mas não é legal. O mercado está em mutação. Eu sei, teve uma entrega que a gente terminou na revisão 16 de fogo. 16, e a gente cobra em andamento. A primeira entrega foram 75 dias, depois 90 e depois 105. Teve uma entrega que a gente ia fazer na segunda, chegou uma revisão de projeto de tecnologia na sexta. Eu falei assim, nem abre, a gente só abre isso na segunda. Que não é nada, vamos aproveitar o final de semana. Né? Depois de entregar. E eles tiveram um case muito bacana, que ele fez uma obra, ele fez um outro projeto na Argentina, eles tinham essa variação cambial gigantesca na Argentina. Então, quando ele orçou a obra 1, 2 anos antes, e lá tinha muita inflação. Então os preços estouraram. Mas como o dólar, ele tinha cotado em dólar e o dólar também subiu, ele conseguiu fazer a obra. Então isso, para você fazer a obra fora, em outro país, é muito importante. Né? Precisa entender o nosso mercado. Precisa entender. Agora é interessante essa questão de mudar projeto para vocês. Que frase que dá vontade de falar para o cliente? Não, tudo bem. Quando acontece isso. Não, mas acho que faz parte. Isso aí faz parte do nosso mercado. E essa flexibilidade de atendimento também é outra questão que a equipe, né? Quer dizer, isso está incorporado na equipe, né? Esse jeito Sun que a gente fala, a nossa cultura, ela permeia por toda a empresa, né? E os colaboradores, quem está lá na linha de frente, que é difícil realmente, você está lá no dia a dia de obra, você sempre vai ter desafio. Claro. E esse desafio que o Meca está falando não foi só nessa obra, aparece em outras. Então, como que você vai lidar com isso? Essa flexibilidade, essa velocidade de reação é que vai fazer a diferença
na entrega. Tá. Então, isso a gente tem que realmente trabalhar, porque vai continuar acontecendo. Não Então é a algo frase que você é, sem consegue problemas controlar. a gente resolve. Né? É isso aí. É isso aí. É DNA de empresa, né? Mas é possível identificar a alteração mais recorrente ou não? A gente iniciou a obra que, imagina, deu uma semana do início, o pessoal mudou, eles mudaram todas as paredes do lugar. Então imagina, aí parou a obra, muda a parede, muda o projeto e depois nós retornamos. Teve uma obra que foi uma das obras mais rápidas também e para mim foi mais desafiadora, foi a última obra que eu toquei em campo. Que eu já era diretor na época e eu fechei uma obra, tá todo mundo falando para não fechar. Aí eu fechei, a primeira fase eram 60 dias, 1.200 metros. Só que eles venderam, eram, como chama? De aluguel de espaço, esqueci o nome. Coworking. Um coworking. Eles venderam as modulações dos espaços diferentes, então a gente teve 30 dias para mudar tudo. Então tudo que eu tinha feito eu tive que desmanchar e refazer. Aí eles falaram assim, não importa o preço, precisa ficar pronto em 30 dias. Aí fui eu para a obra, foi aquela pandemônio na obra. Eu perdi 4 quilos na semana da entrega. Eu também iria. Não importa o valor. Não ia ter. Não, mas Luiz. Não, ele ia para perder peso. Foi todo mundo. Não, ele foi intenso. Perdi 4 quilos durante a obra. Não, na semana de entrega. Durante a obra eu perdi nem sei quantos quilos. Na semana de entrega, quando eu saía da obra, a gente entregou. E daí muito legal, né? Porque eu nunca tinha visto um negócio daquele. Né? Não, e eu nunca tinha realmente visto. Eu achei que eles estivessem me apertando porque eles tinham combinado prazo com alguém. No dia da inauguração, realmente tinha uma multidão para entrar, com o computador na mão, não sei o quê, e realmente eles tinham o prazo que eles deram, era o real prazo. Aí todo mundo achava que a gente não fosse entregar e no final a gente entregou. Aí chegou gente de Nova York, aquela beleza, bem legal assim. Aí eu fui falar, né? Parecia que eu tinha caído na lona, assim, parecia que tinha me batido, assim. Aí o pessoal, um dos diretores da falou, Max, você tem noção que vocês conseguiram fazer aqui? Tipo, vocês fizeram 1.200 em 30 dias. Um negócio de louco, assim. E foi isso, mas são desafios, né? De vez em quando a gente pega pra dar uma esquentada no sangue. Porque você depende de fornecedor também, né? Não, você depende de tudo. Fornecedor, Naga, um negócio de louco, assim. Nessa obra que eu comentei anteriormente, a gente tinha 120 eletricistas. Nem quando eu fazia prédio eu trabalhava com 120 eletricistas. Não existe isso. Então o corporativo ele tem essas diferenças. Porque se tem demanda, você precisa se virar e precisa movimentar e precisa fazer. Nossa, então isso acontece. Chegar pro cliente e falar, já que é um coworking, vem aqui, tá a sua equipe para cá. E foi por essa obra que eu abri a SAM. Que eu abri a SAM. Porque foi depois dessa obra que eu decidi abrir a empresa. Já que eu fiz isso. Já que eu já tinha. É verdade, eu já fazia o comercial. Eu tenho experiência com obra, né? Sempre tive. Então, fazer o comercial, eu tinha experiência por obra. A gente conseguia pegar um desafio desse, conseguir entregar e sem interferência, foi daí que a gente. Aí você pensou, 55 dias é fichinha, né? Não, na flauta. Foi isso. Isso aparece durante a vida de uma construtora, né? Esses desafios, cada vez de uma forma diferente, né? Aparece, sempre aparece. Tem épocas que são mais tranquilas e tem épocas que são mais desafiadoras, que nem todo negócio. Aí até onde você quer jogar, né? Até onde você pode ir, aí é muito de pessoal, é muito de cada pessoa. Então, imagina, a gente sempre tem uns projetos que são mais desafiadores, mas eu nunca pego 4, 5 projetos que são desafiadores ao mesmo tempo, 3 projetos, porque eu sei que eu não consigo... Porque um projeto desse, você precisa ir fazer o projeto. É diferente, é você pegar a mão do fornecedor, pegar a mão do seu engenheiro e vai tocar. Então, por isso que eu acho que o nosso crescimento é tão sustentável por causa disso. É a análise de risco, para ver onde a gente entra, onde a gente não entra, para sempre atender bem. E eu acho que essa é a base.
Quando vocês fazem um projeto corporativo, vocês entregam ele completo, mobiliário, Tudo. iluminação, Tudo. tudo. Florzinha, Conforto, tudo. Pronto para Desde pra uso funcionar. mesmo. pra A gente funcionar. faz a demolição e entrega o escritório pronto. Muito bem. Nossa, precisa de mais um tempinho mesmo, viu? Para fazer tudo isso. Precisa de mais um tempinho. Pelo menos uns 2 dias a mais. de prazo. Então, assim, você tem a questão de prazo, que é um grande desafio, e custo também, né? Você falando aí agora em termos de Brasil, tem essas questões de alterações dentro de um projeto. Como é que vocês, assim, já aconteceu de repente falar, escuta, nosso dinheiro acabou? Não, né? Graças a Deus não, né? Um cliente, não. Não. Eu tive uma obra que foi um pouco complicado de dinheiro, não é que foi complicado, eu peguei uma obra bem grande e entrou a pandemia. Então na pandemia teve aquela virada de preço que as coisas aumentaram muito, quase 30%. Imediatamente, né? E tinha estrutura metálica, era uma construção, não era nem um corporativo. E nessa obra até o cliente falou, e eu me comprometi, eu ia fazer. Aí eu perdi acho que uns 30% do valor da obra, era uma obra grande assim, e a gente segurou, mas foi variação. Também não foi culpa do cliente, também não foi culpa nossa, né? Foi de mercado. Todo mundo, né? A gente tinha se comprometido, a gente fez, mas doeu um pouquinho no bolso essa daí. O foco de vocês, em primeiro lugar, é corporativo. Corporativo. Sim. Mas a gente também faz, né? Também atendemos o segmento de varejo, residencial, Arquitetura educacional. de varejo. Temos vários cases Industrial. também. Tem um cliente que também acompanha o Meca desde o início, né? Acho que é legal você contar que a gente já atendeu ele em todos os segmentos, né? Desde fazer a residência dele, o escritório, o museu. Eu acho que vale você contar, é bem interessante. Nossa, que legal isso. A gente fez... Tudo começou, eu perdi uma concorrência com ele e ele virou meu amigo. Que bom. Mas o primeiro contato a gente perdeu a concorrência. Depois ele mudou de escritório em São Paulo, me chamou. A gente fez. Aí ele é uma empresa bem grande é uma empresa nacional, nacional, né? gigantesca do varejo. E daí, na primeira fábrica deles, eles queriam reformar tudo, então foi um retrofit. Eles queriam reformar tudo, fazer um museu deles e uma loja embaixo. A gente fez o museu, fez a loja. Aí eles redimensionaram a marca, eles queriam redimensionar a marca e queriam que a gente fizesse a primeira loja desse redesenho da marca deles. Então a gente fez loja também. Modelo. Aí eles mudaram o escritório no Rio, a gente fez o escritório no Rio. Aí eles tinham a residência deles, a gente fez a residência deles. Então a gente, nesse cliente, andou basicamente em tudo. E a última obra que a gente está agora, eles tinham, que era uma fábrica deles, a gente reformou a fábrica inteira e ele mudou imagina, onde é a fábrica, é no centro do Rio de Janeiro. Ele vai abrir um espaço de serviço, ele vai abrir um restaurante, então ele vai fazer umas outras coisas dentro onde... A fachada é tombada, A fachada é tombada. É bem interessante esse projeto. E daí vocês indicaram arquiteto ou ele já tinha um arquiteto? A gente Nesse indica... caso. Não, a gente, nesse caso, ele já tinha arquiteto. Mas tem casos que a gente indica também. É que, como eles fazem muita loja, né, eles conhecem muito a arquitetura, assim, então daí ele escolheu qual que era o melhor para eles. Como é que vocês enxergam daqui para o final do ano? Como é que vocês enxergam a frente da nossa arquitetura e construção? Eu acredito que em termos de mercado, desde o ano passado está bem aquecido, né? Esse setor, principalmente que a gente está falando do corporativo, mas os outros também que a gente atua já estabilizaram faz um bom tempo. E esse ano também o ano começou bem aquecido, né? O nosso setor está indo muito bem. Das conversas que a gente tem, porque a gente se relaciona com todos, né, dentro do segmento, a gente entende que vai continuar ao longo aí de 25 um ano muito positivo. E assim, também as projeções em termos de lançamento de novos edifícios, né, quer dizer, tem várias regiões aqui que elas estão mais aquecidas. E outro dia até a gente foi num evento, né, que passaram também alguns números, alguns dados do mercado. A gente
com certeza continua crescendo, a não ser que aconteça algo, né, enfim, algum fator externo, ou até mesmo, né, ano que vem aí é ano de eleições, mas se não tiver nenhuma mudança brusca, a tendência é de crescimento e a gente pretende acompanhar, né, esse crescimento aí, conseguir proporcionar, enfim, tanto boas entregas quanto emprego, né, quer dizer, um trabalho aí conjunto com toda a cadeia é muito bom, né, a gente poder contribuir com isso. E a gente também percebe, além da arquitetura corporativa, que a arquitetura de varejo também está se desenvolvendo cada vez mais. Restaurantes, né? Restaurantes, supermercados, lojas. Até porque hoje a relação do consumidor com a marca no varejo é diferente, né? Então, assim como o ambiente corporativo, a relação teve uma ressignificação do trabalho, né? Então, até depois eu queria saber de vocês, dos projetos que vocês recebem, o que vocês estão vendo de novo, né? Em termos de mudanças no corporativo. E na questão das lojas tem o physical, ou digital, né? Que é a mescla físico barra digital. Né? Então, essa questão de ser mais um local de experiência do que necessariamente um local de compra, né? Também tem isso. E falando do corporativo, o que vocês estão vendo mais assim em termos de mudanças? Ou o que vocês estão construindo mais áreas de convivência? As mudanças que houveram significativamente, né, que a gente tem ouvido falar, né? Mas o que mais vocês... Eu acho que assim, da fase pós-Covid, realmente o que a gente vê é cada vez mais as empresas talvez que adotaram uma estratégia lá no início, né, de ter a questão do remoto, do trabalho híbrido, né, com 4x1, tem empresas que eu já ouvi até 14, né, quer dizer, 14x1. Todos, a alta liderança está repensando isso de alguma forma. Claro que depende do segmento, mas a gente tem visto realmente empresas se movimentando e até crescendo, buscando mais espaços, porque o modelo que eles possuem hoje não cabe, né, esse retorno dos funcionários. E para isso a arquitetura vai contribuir muito, porque vai ser importante o colaborador falar, bom, então eu estou indo para esse novo espaço, estou retornando para esse espaço, o que vai ter, né, o que a empresa vai me proporcionar. E a gente trabalha em conjunto com os arquitetos para entender isso. Tem muitos projetos com áreas grandes de convivência que elas interagem, é um mix, na verdade, é como se fosse um town hall que você pode usar tanto para trabalhar quanto para fazer um speech, fazer até uma integração, um happy hour. Outras empresas estão também investindo muito nessa parte de alimentação, então você vê áreas maiores, né, dentro do próprio escritório, mesmo estando em locais com restaurantes próximos, eles estão investindo muito nisso, então tem essa preocupação. E, sem dúvida nenhuma, a questão aí das áreas da parte de acústica, né? Os calls, eles continuam acontecendo. Dentro do ambiente de trabalho, né? Então, você precisa ter esse equilíbrio das soluções para que todo mundo possa conviver de uma forma harmônica. Então, isso realmente vai continuar, sem dúvida nenhuma, né? A flexibilidade de imobiliários, né? Desse tipo de solução que a gente encontra no mercado. E a gente não pode esquecer também que a cultura do colaborador mudou. Sim. Não é só a arquitetura mudou porque é tendência, mas a cultura do colaborador mudou, né? As gerações novas mudaram, né, muito rapidamente, né? E a arquitetura tem que acompanhar, né? E por isso que houveram essas mudanças mais drásticas. Eu acho que os projetos mais antigos, eles eram projetos um pouco mais frios, assim, com mais salas fechadas. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, as arquiteturas elas tiveram que trazer um pouco mais o cara que vai trabalhar se sentir um pouco mais abraçado pela empresa. Então, com áreas mais colaborativas, com áreas mais abertas, com a iluminação adequada. Então, acho que essa foi a principal mudança que aconteceu de lá para cá, de projeto. Aí, cada um tem sua particularidade, claro, né? Sem dúvida. Porque também tem a questão, acho que depois do susto, do medo, né? É verdade. A pessoa começou a enxergar, ter um outro parâmetro de vida, é verdade, né? E hoje ele é mais assertivo, mais
mais decidido, olha, eu não quero trabalhar 5 por 1, 6 por 1. Ele quer escolher a forma dele trabalhar, né? Quer ter todo o conforto possível para poder É que trabalhar. Eu também acho que isso é muito por nicho, né? Que nem nosso nicho, pelo menos nossa, a gente não conseguiu trabalhar de casa. Ninguém, não conseguiu. Porque você precisa ter interação entre os times. Suprimento precisa falar com o orçamento, que precisa falar com a engenharia, não tem jeito. Comercial precisa do orçamento, precisa da engenharia. Então, na SAM foi muito complicado. Mas você tem áreas que possibilitam. Um profissional de TI, ele pode, né, fazer um híbrido, trabalhar um pouco de casa, um profissional financeiro, arquitetura, né? Onde ele precisa dele, né? Dele precisa de foco, então ele consegue trabalhar de casa. Então acho que também é muito de perfil de cada empresa. De atividade, de função, né? Tivemos que acordar, né? Sim. É até bom o espaço aberto. Se alguém tem um piripaque, pelo menos você vê, né? Não encontra depois no... Onde é que tá fulano? Ele saiu sexta-feira? Dá pra você carregar. Mas essa questão do pertencimento, né? Das pessoas, aquela empresa, a marca... A conexão humana, né, não vai nunca ser substituída. Então, a percepção, né, ficou diferente. Isso com certeza vai continuar. E a cultura organizacional, ela se faz ali no dia a dia, né? Olho no olho. É isso aí. Estava aqui pensando, pode até ser uma pergunta meio capciosa, né? Opa. Vocês já foram chamados para consertar erro de outros? Já. Não sou muito fã, mas já. Que eu acho que o erro não necessariamente precisa ser só da empresa, né? Não, claro, eu acho que sem dúvida. De outras, então, vamos colocar assim. Eu acho que é um conjunto de fatores que fazem o negócio dar errado. Então, de vez em quando, uma decisão errada ou o budget não era adequado. Eu particularmente não gosto de fazer isso, a gente já fez, mas particularmente eu não sou muito chegado. Muito chegado. É que a pessoa, até o cliente, né, ele já pagou pelo serviço, provavelmente. Então você tem que refazer o serviço, é um custo assim que o cara nem espera. Vou dar um exemplo para vocês disso. Nós fomos chamados para ver uma obra ali perto da Augusta, onde o cara fez um retrofit e ficou lindo, assim. E daí ele me chamou para arrumar algumas coisas que a construtora que fez tinha feito de errado. Aí imagina, era tudo monolítico, então o chão era um piso de concreto, a parede era cimento queimado, aí em cima era fugê, então na cobertura era fugê. Tinha que quebrar mesmo. Não, daí choveu. Aí o único lugar que não ia na água era no ralo. Aí eu falei pro cara, precisa quebrar tudo. Aí tinha uma marca nas paredes, na parte de cima. E era tudo monolítico. Aí ele falou, Meca, dá pra arrumar? Eu falei, precisa fazer outra vez. Aí o concreto do piso rachou. Meca, dá pra arrumar? Vai dar, só quebrar e refazer. Solução tem. Então, tipo, a pessoa deve ter gastado, não sei, 8, 10 milhões pra fazer e a gente pra arrumar ia gastar 5. Só que ele tava com o prédio já em andamento, então é difícil, né? É complicado. É complicado. É muito complicado. E às vezes tem a questão de acessibilidade também, né? Também. Que às vezes vocês têm que, no retrofit, tem que tomar cuidado imagino que, se bem que a acessibilidade, né, a gente fala tanto, já deveria estar no sangue, né? Já deveria estar, né? Incorporado, faz parte na partida aí dos projetos. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas, de repente, né, você sabe que existem graus de maturidade dentro das empresas, entre as empresas, né? Pra vocês verem como o projeto é um negócio importante. Nesse prédio que eu falei, tinha uma escada onde o pé da escada ela trincava, sempre. Então eles arrumavam o pé da escada, vinha e trincava. Aí ele me chamou, né? Ele falou, o que você acha que é? Eu falei, o que você tem aqui em cima? Caixa d'água. Aí quando a caixa d'água ficava cheia, forçava a estrutura. E quando a caixa d'água esvaziava um pouquinho, subia a estrutura. Então eu falei, sempre vai trincar. Você vê como o projeto, tipo, é um vício que acabou ficando no prédio que basicamente não dá para arrumar, né? Só você interferir na fundação ou mudar a caixa de lugar.
Isso aí como projeto, né? Tudo um pacote, assim, projeto, construção, cliente, tudo tem que fazer uma simbiose ali para trabalhar junto. Nossa, fico imaginando, de repente, estourar, vir aquela onda de água. De água. Indiana Jones, né? Aquela coisa correndo. É. Seria interessantíssimo. Quer dizer, que o cliente me perdoe, óbvio. Bom, a gente está chegando no final e geralmente a gente pergunta para quem é arquiteto o que é ser arquiteto. Aí seria o que é ser engenheiro. Mas eu acho que eu queria fazer uma mudança. Não sei se você vai... Claro. Como é uma empresa de construção, qual é o projeto de sonho de vocês de construir? Queria fazer tal coisa. Eu diria que é um projeto de sonho mais de empresa do que de um projeto em si, né? Que a gente está habituado a construir. É poder construir uma empresa realmente diferente no mercado, né? Poder dar oportunidade para as pessoas que estão entrando nesse segmento em conhecer uma empresa que tem um jeito diferente, uma cultura muito especial, um modelo bacana, né? Que eu acho que isso que a gente pode contribuir na vida é justamente construir algo que possa deixar um legado para outras gerações e que essa marca seja lembrada, né? Pelo jeito meca de ser que é marcante na Sun. E até pro profissional, né? Para ele, eu falo, que nem num relacionamento, precisa ser bom para todo mundo e as duas partes precisam crescer com isso. Então, o profissional, para entrar na Sun, ele vai se desenvolver como profissional e a gente vai se desenvolver como empresa. Então, acho que é muito importante isso no desenvolvimento da carreira da pessoa, no desenvolvimento da empresa e para fazer acontecer, né? Fazer direito. Muito bem. Muito bom. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigada pelo espaço, pela Demorou conversa. Onaga, muito obrigado. E obrigado a você que nos assistiu nesse bate-papo aqui gostoso do Meeting Office. Se você não faz parte do nosso grupo no YouTube, por favor, aqui embaixo provavelmente vai ter o link, se inscreva e acompanhe outras conversas também. Até mais.